Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma alegria renovada voltar a esta casa que sempre me acolheu com tanto carinho, tanto respeito. E recentemente eu descobri mais uma qualidade do IAB quando estava desenvolvendo a minha tese de doutorado sobre a questão da escravidão e dos quilombos no Brasil, e descobri que esta casa tem como a sua maior comenda a medalha Luiz Gama. O livro que foi originado dessa tese é dedicado exatamente a essa personalidade que é Luiz Gama, esse advogado, poeta, escritor, jornalista, negro, e que tinha todas as possibilidades, à época, de abandonar a luta pela abolição da escravidão e optou exatamente pelo contrário, entregando praticamente a sua vida a essa causa. E foi uma coincidência, recebendo em casa o folhetim do IAB, e descobri que o IAB tem como a sua maior comenda a medalha Luiz Gama. Então, quer dizer, isso só vem corroborar o que o nosso querido presidente Arnon falou, da pluralidade dessa casa, dessa ambiência de possibilidade de fazermos um estudo livre, com debate, né? Então, o IAB realmente eu tenho um carinho enorme. Quero agradecer ao convite, faço na pessoa do meu dileto, querido amigo Arnon, que nós nos vemos, pelo menos para mim, menos do que eu gostaria, porque sempre que o vejo é uma alegria enorme. Também é muito bom estar aqui ao lado da minha colega Cristine, do seu filho, uma liderança no mercado imobiliário, da ABAD, da ABAME, instituições que eu sempre tive muito perto. E agora do Ibradim, porque também tive o convite para pertencer aos quadros do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Meus amigos, nós estávamos todos entre uma castanha e um pedaço de bacalhau, querendo ficar em paz no nosso sagrado recesso, quando, de roldão, duas leis nos atropelaram, acabaram com o nosso recesso. Foi a Lei 13.777, que é a lei da multipropriedade imobiliária, que ela tem a ventura de ir até a letra T, sendo que a letra S tem 50 mil parágrafos, é praticamente um microsistema dentro do Código Civil, e os debates que a precederam eu, sinceramente, desconheço, e essa lei que nós estamos chamando, todos nós, e está aqui, ó, de extratos, ela já ganhou esse apelido, Lei dos Extratos Imobiliários. Está ficando na moda. Dão o nome da lei exatamente daquilo que ela não é. Recentemente, eu escrevi um trabalho sobre a hipoteca reversa, voltada para a possibilidade dos idosos contraírem financiamento com o seu patrimônio e melhorar um pouco a situação da aposentadoria do idoso no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, instituto voltado para o idoso. E o nome da lei, Lei da Hipoteca Reversa. Só que ela não fala de hipoteca. Ela é alienação fiduciária. Pegaram o nome clássico, no direito real de garantia, e o projeto de lei 58, que está no Senado, chama hipoteca reversa. Então, a gente vai dizer, se ela entrar em vigor, vai ser Lei da Hipoteca Reversa. E a gente vai ter que falar que, na realidade, não se trata de hipoteca. Quer dizer, é uma alucinação, né? É o delírio, como diz um amigo meu. Mas, enfim, essa está conhecida como a Lei dos Extratos. Lei 13.786
de 27 de dezembro de 2018. Primeiro comentário. Vacatio legis. Uma lei desse teor tinha que respeitar a Lei Complementar 95 de 98 e estabelecer uma vacatio que permitisse a todas essas entidades que aqui foram anunciadas, o IAB, o IBRADIM, a ABAME, a ABAD, SECOV, né? A possibilidade de debater, já que na confecção da lei não foram chamados, que tinham que ser, pelo menos durante a vacatio você tem oportunidade. Então, uma vacatio de 6 meses, minimamente, foi a vacatio do Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil tinha uma vacatio de 2 anos no projeto original. Depois é que reduziram para 1 ano. Então, é a primeiro, no meu modo de ver, equívoco. Mas ela aí está, e ela altera o quê? Ela altera a Lei 4591 de 64, não na parte de condomínios edilícios, mas na parte das incorporações imobiliárias. E ela altera também a Lei 6766 de 79, que sabemos todos nós, é a lei de parcelamento do solo urbano. Na Lei 4591, foi alterado o artigo 35, quem está aí anotando, o artigo 43 e o artigo 67. Cada um desses artigos receberam ao lado uma linha, de modo que hoje nós temos 35A, 43A e 67A. No 35A, a grande novidade muito bem-vinda. A lei impõe, em favor da transparência, em favor da boa-fé objetiva, o quadro resumo. O que é o quadro resumo? Todos nós sabemos que, para que a promessa de compra e venda numa incorporação seja alienada, o memorial tem que estar registrado no cartório imobiliário. Os advogados aqui, eu estou vendo que tem alunos também, né, mais jovens. Então, os advogados, não estou falando para os advogados, é claro. Mas se o aluno, o estagiário, tiver curiosidade de ir ao memorial, vai encontrar um livro de planta, olha, é um negócio do tamanho do mundo. Lá deve conter todos os elementos da futura incorporação. Por exemplo, a minuta do condomínio edilício, a minuta da convenção, as áreas comuns, a quantidade de unidade autônoma, vaga de garagem, as matrículas das unidades, enfim, é relevantíssimo para qualquer pessoa que vai adquirir um imóvel na planta, porque se está falando disso, corporação imobiliária é alienação de imóvel na planta, se o imóvel já estiver pronto e for vender, não é incorporação imobiliária, corporação é um negócio complexo, tira do chão e faz um edifício, ou então um condomínio de casas, é claro, e até um condomínio de lote, como hoje o Código Civil passou a contemplar a partir de 2017, e ninguém lê, ninguém vai. Advogado mesmo, qualquer família de magistrado, promotor, defensor, ninguém vê. Agora, o quadro resumo. Sabe aquela proposta de seguro? No máximo, quando a gente faz o seguro do carro, a gente lê aquela minutinha, né? O valor do prêmio, o valor da cobertura, exclusão da cobertura. Você dá uma passada de olhos, 2, 3 folhas, e aquela minuta incorpora no contrato. Quando você recebe a apólice, você recebe um livro. Mas, tudo bem,
tem uma minuta que traz um resumão daquele livro. Então, o legislador, inspirado nessa perspectiva de transparência que existe no seguro, no contrato de seguro, ele fala no quadro resumo. O que tem que ter no quadro resumo? O preço total do imóvel, o valor da parcela do preço, as prestações, não vou ler aqui, o índice da correção monetária que vai ser usado, informação expressa que o consumidor que adquire fora do estabelecimento comercial, isto é, nos estandes, será muito controvertido. Ele tem chamado direito potestativo de arrependimento, aquele prazo de reflexão do artigo 49 do CDC, hoje está expresso na incorporação imobiliária. Era a posição majoritária, tanto que eu costumo dizer que essa lei ela consolidou muito do que a doutrina e jurisprudência já vinha fazendo. Ela já vinha fazendo, para o bem e para o mal, conforme a gente vai tentar aqui, ao menos, debater. Mas tinha controvérsia, porque se nós formos ler o 49 protege o consumidor do contrato surpresa, né? Aquela compra via telemarketing, telefone, internet, na qual ele não tem contato com o produto ou serviço. Então, a lei dá um prazo de reflexão de 7 dias e ele pode desistir do negócio. Né? Muitas vozes se levantavam dizendo o seguinte: pô, a pessoa está no estande, tem muitas vezes até uma unidade autônoma pronta para a pessoa, vai lá, o corretor leva, mostra, ele vê. Venham ao imóvel decorado, não tem isso? Conheçam o imóvel decorado. Tem como é que é o nome que o arquiteto faz? É belíssimo. A maquete. Tá nada disso. 49 não se aplica. Era uma confusão danada. Hoje está positivado. A aquisição pelo promitente comprador no estande de venda confere ao consumidor o prazo de 7 dias para desfazimento do negócio. Vale dizer, retorno ao estado anterior. Devolução não se aplica, por exemplo, a regra das arras. Está afastada. É desfazer realmente o vínculo. Em outros países o prazo é até maior. E me parece que poderia ser maior aqui. Porque a aquisição de um imóvel é algo que é muito complexo, né? Quem trabalha com incorporador vem de um sonho da casa própria. E 7 dias de reflexão, né, para o sexo masculino é muito pouco. O homem vai, um dia ele quer, outro não quer, aí no outro dia tem Flamengo e Vasco na televisão, final ele não vai se ocupar com essa besteira, que é o imóvel que ele não quer mais, tal. Aí na segunda tem uma pelada com os amigos. Aí 7 dias, aí consolidou. E um outro artigo de lei diz que, passado o prazo do arrependimento, a promessa se torna irretratável. É uma questão que a gente tem que falar aqui quando discutirmos o artigo 67A, já. Bom, polêmicas nesse 35A, que não é que eu não estou usando de malandragem, não. Eu já avisei a comissão e podem conferir. Eu, meio-dia, tive a honra de ser convidado para dar aula inaugural lá no curso de Direito da PUC. Então, eu vou lançar um monte de veneno aqui, ó. A doutora Cristina, próxima palestrante, minha colega, qualquer coisa, bate nela. Cuidado com o filho. Então, eu vou algumas questões que me parecem polêmicas, mas aos alunos
leiam o 35A da Lei 4591. Tem muita coisa interessante. A primeira polêmica, eu quero destacar que o inciso 3, ele diz que é obrigatório que se inclua no quadro resumo o valor referente à corretagem. Como sempre me pareceu que a corretagem tem uma conexidade com o contrato de promessa de compra e venda da incorporação imobiliária, apesar do meu amigo e mestre, especialista na matéria, não gostar dessa tese, tanto que eu critico demais o decidido no RESP 1599511 de São Paulo, recurso especial repetitivo, com efeitos, né, que nós todos conhecemos, 1599511, que permite, vejam, que o pagamento da corretagem seja repassado para o promitente comprador. No nosso modo de ver, é uma posição jurídica absolutamente equivocada. E confundiram mediação com corretagem. A corretagem, tal qual positivada no Código Civil, é o contrato pelo qual uma pessoa incumbe e remunera a outra para que essa outra consiga um ou mais negócios para ela. Então, quem tem que remunerar é quem põe o imóvel na sua atividade empresarial à venda. Mas isso pouco interessa, porque já foi decidido pelo STJ, o relator foi o ministro Sanseverino. Eu só quero destacar que o RESP está lá, as incorporadoras defendem que a corretagem é com um e a incorporação é com outro, mas na hora que foram fazer a lei, não tem como dissociar. Tanto que no quadro resumo tem que ter no quadro resumo da promessa de venda feita por quem? Pelo corretor? Claro que não. Claro que não. É feita pelo promitente vendedor. O que tem que constar? O valor da corretagem. Bom, eu teria outras questões a falar sobre esse equívoco. No mínimo, a ilegalidade é a venda casada. No mínimo, para ficar na mais sutil das arbitrariedades, é a venda casada. Porque se eu tiver um corretor que me cobre 2%, eu posso chegar... Já, eu quero comprar um apartamento 101 e o corretor... Eu tenho um corretor 2%. Não. A corretagem nós estamos fazendo com a X administradora, venda de imóveis. Se o senhor quiser com ela. Então o senhor paga. Não, eu que pago. Ele bota para vender e eu pago. Né? Numa relação entre particulares, pé de igualdade, isso seria válido. Como o próprio Código Comercial antigo dispunha. As partes podem definir, mas era a época que a corretagem era tratada como contrato de mediação. E agora, no Código Civil, corretagem é corretagem, ponto. Não é mediação. É outro tipo contratual. O STJ sacrificou o tipo contratual. Não respeitou a tipologia trazida pelo Código de 2002. Muito bem. O inciso 6, também quero trazer a colação. O que vocês acham disso? No quadro resumo, deve disciplinar as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de distrato. Alguém aqui imagina um distrato prévio? Isso é uma barbaridade. Aí que está, não consulta o IAB, não consulta a OAB, não consulta o IMB, Instituto dos Magistrados. Quer dizer, não houve ninguém. O anteprojeto de lei sai de uma mesa com a discussão e vai e assina e Law and Economics. É isso aí. Direito e economia. Não, isso aqui é bom para o mercado, manda. E cadê o jurista? Cadê o IAB sendo consultado a Comissão de Direito Imobiliário
formada por notáveis especialistas que diriam: distrato tem um conceito jurídico determinado. Distrato não é conceito jurídico indeterminado. Então, não tem como eu estabelecer, no quadro resumo, o efeito de um distrato, porque o distrato é posterior e, normalmente, nem ocorre, porque o que ocorre é o adimplemento da obrigação. Essa é a primeira vez que o distrato aparece aqui no sentido atécnico. Vai ter outras. Né? Outra questão, no inciso 10, para nós pensarmos, os senhores e senhoras sabem, tanto quanto eu, que o STJ tem um verbete sumular muito interessante, antigo, mas muito interessante. É o verbete 308. Para quem não lembra, e também não tem que lembrar, porque por acaso eu sempre preparei para falar, né? Ninguém tem que saber artigo de lei, número de súmula. Mas o teor eu tenho certeza que é conhecido por todos. É aquele que vai dizer assim: a hipoteca entre a incorporadora e a instituição financeira, seja celebrada antes ou depois da promessa de compra e venda, ela é ineficaz em relação a quem? Ao adquirente consumidor. Seja antes, seja depois. Né? O antes é mais delicado, porque pela publicidade do registro, muita gente critica, mas assim, pô, antes, mas ele sobe do gravame. Mas, pela proteção do consumidor vulnerável, pela boa-fé, entendeu o STJ de sacrificar um dos efeitos mais caros, um dos atributos mais importantes do direito real de garantia, que é a sequela, e proteger o vulnerável. De modo que ele quita a promessa e ele não tem que pagar o que a incorporadora deve para o Itaú, para o Bradesco. Não. Ele tem o imóvel quitado e, como tal, será averbado no cartório imobiliário. Quer dizer, o Itaú, o Bradesco, a Caixa, que resolve o seu problema com a incorporadora. Esse é o recado da jurisprudência. O depois, quer dizer, o depois, ele é ilícito de modo muito claro, porque o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, um dos incisos vai nos dizer que anula a cláusula mandato. Então, na promessa de compra e venda, consta que o promitente, comprador, autoriza a incorporadora que tiver com dificuldade do seu fluxo financeiro, que é uma realidade, pode ocorrer, ninguém tem dúvida. Ela poderá dar a minha unidade autônoma em garantia para melhorar o seu fluxo financeiro. Essa cláusula é nula, seria a cláusula mandato. Então, o verbete 308 tem uma parte que é discutível na dogmática e tem outra que não. O antes é discutível, o depois não é. Mas por que eu estou dizendo isso? Meus amigos, o inciso 10 do artigo 35A, como que se revoltando com o verbete 308, que tão bem fez para os promitentes compradores, pagavam as suas 120 mensalidades e depois descobriam que tinham que renegociar com o banco, porque não estava quitado. Ah, quitou o sonho da casa. Não, senta aqui, vamos conversar. A tua unidade, ela é zero, não sei das quantas, 70 mil. Você tem, mas eu já paguei, não. Calma, o banco vai te ajudar. Vamos dividir esses 70 mil em 60 meses. A taxinha de juros amistosa, senta aqui. Eu pagava pelo mesmo imóvel 2 vezes. Essa súmula acabou isso.
e estão tentando ressuscitar. Por que eu digo isso? O inciso 10 diz que no quadro resumo deve constar as informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel. E a nossa indagação é a seguinte: será que a informação que é um valor caro na relação negocial, ela pode se transformar num grilhão, numa abusividade contra o vulnerável? Mais ou menos assim: desde que eu informe, eu posso tudo? Ó, te informei, hein? A unidade está gravada. Te informei. Me parece que o verbete 308 deverá se manter como está, porque ele tem realizado muita justiça. Não falo justiça social, que não estamos aqui para falar disso. Falo de justiça contratual. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Justiça comutativa. O equilíbrio contratual entre partes economicamente desiguais. Esse é o grande papel do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Trazer o vulnerável, pelo menos contratualmente, para um nível de justiça social? Não. Justiça comutativa. Justiça contratual. Bom, finalizando o 35A, também quero aplaudir que o parágrafo 1º do 35A, ele vai nos dizer que esse quadro resumo tem uma importância grande. Por quê? Ele fala assim: se não tiver o quadro resumo, senhores incorporadores, se não fizerem o quadro resumo, configura justa causa para o desfazimento do vínculo. Isto é, o quadro resumo é cláusula obrigatória. E é aquela cláusula obrigatória que fica vinculada à própria figura da exceção de contrato não cumprido. Isso que me parece interessante. O que eu quero dizer com isso? Ah, tá bem. No contrato de locação tem várias cláusulas, mas nem todas, o inadimplemento de algumas delas pode não ensejar o desfazimento do vínculo. Pode ensejar o cumprimento da obrigação. No arrendamento rural de uma área enorme, e o arrendante estava lá, ele vai deixar o terreno, não sei das quantas, limpo e preparado para o plantio. E parte desse terreno não está preparado. Quer dizer, o arrendatário vai poder não pagar o aluguel? Não, ele vai. A obrigação dele não é exceção de contrato não cumprido. É isso que eu quero dizer. Ele vai pedir a obrigação de fazer, pode até culminar no abatimento do valor, mas não é daquelas cláusulas graves que ensejam a resolução do contrato. Pois bem, o legislador aqui quis dar o recado. Ele diz, em outras palavras, o seguinte: senhor incorporador, a falta do quadro resumo, com transparência, com destaque, ensejará a resolução com culpa. O consumidor adquirente pode resolver o contrato. Isso me parece que foi muito, assim, importante. Como é importante o parágrafo 2º. Parágrafo 2º diz assim: essa cláusula tem que ter o destaque dado pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54, parágrafo 4º. Sabe qual é o 54 do Código de Defesa do Consumidor? É o do contrato de adesão. Olha aí, que maravilha. O legislador foi muito feliz, porque eu nunca vi uma promessa de compra e venda feita em regime de incorporação imobiliária que não seja relação de consumo e que o contrato não seja de adesão. Se é de adesão, a cláusula tem que estar o quê?
clara e expressa no vernáculo. Eu até tenho um brinco aqui, porque a lei fala isso, aí tem um artigo lá na frente, quando vai falar da multa, fala assim, multa pro rata dia. Quer dizer, o próprio legislador não cumpriu, usou o latim. Só tem que ser clara, prévia, expressa, no vernáculo, de modo que o vulnerável entenda, aí depois que ele fixa a multa, fala pro rata dia. Então, mas enfim. Bom, 43A, outro artigo. Muito interessante também. Todos nós sabemos que ingressou no mercado imobiliário uma cláusula, assim, eu diria exótica, sob o ponto de vista do direito contratual, mas que talvez se justifique pela dimensão da atividade do incorporador, que é multifacetada. A relação de uma incorporação, ela envolve poder público, instituição financeira, os adquirentes, fluxo de caixa. Meu Deus do céu, você tirar uma terra nua e transformar em 500 unidades autônomas não é brincadeira. Depende muitas vezes de importação, mão de obra, alfândega, né, que seria a aduana. Então, beleza, em razão desse dinamismo, criou-se uma cláusula exótica. E ela se incorporou. O contrato diz que eu tenho 120 meses para pagar determinada prestação, é a minha obrigação, e que o promitente vendedor e incorporador, findo esse prazo, tem que me entregar. Quer dizer, o contrato aleatório? Não. Contrato bilateral, comutativo. As partes sabem de antemão a prestação e a contraprestação. Só que embaixo dessa cláusula vem uma que é exótica. Diz assim, em outras palavras, é claro, o promitente vendedor, o incorporador, o outorgante, sei lá, tem o direito, ou reserva-se o direito, de atrasar a entrega da unidade pelo prazo de 180 dias. Então, é mais ou menos assim. Aonde lê-se 10 de fevereiro de 19, leia-se 10 de setembro de 19. Ou se for esses 180 dias. Né? Isso é chamado de prazo de tolerância. Incorporou, doutrina aceitou, jurisprudência, tem várias decisões minhas nesse sentido, que só considera o atraso com responsabilidade civil. Na minha Câmara, tranquilo, após os 180 dias previsto no contrato. Diante disso, 43A, ele vem e fala: a entrega do imóvel é até 180 dias, desde que pactuada. Claro que vai estar pactuado, porque o autossuficiente, que é quem faz o contrato, não vai deixar de colocar essa cláusula. Né? De forma clara, transparente, não dará causa à resolução do contrato. Não dará causa a pleito indenizatório. Eu estou de acordo. Tranquilo, está ótimo. Agora, uma reflexão que deve ser feita é a seguinte: o incorporador não deverá trazer para os autos alguma explicação? Que pode ser essa, pô. Importação, mão de obra. Porque o que muitas vezes se vê no processo, assim, a chuva torrencial de 2015 inviabilizou, Aí está 2019. A crise na não sei o quê, a crise. Mas fato daquela incorporadora, por exemplo, trazer para dentro dos autos uma coisa muito simples: a taxa de inadimplência. Olha que coisa maravilhosa. Essa incorporação
teve 35,5% de inadimplência. Como a incorporação, o fluxo de caixa vai se formando, nós não conseguimos entregar a unidade autônoma. Não deu. E atrasamos 4 meses, 5 meses, 3 meses, não, 6 meses. Legal. Pedimos dinheiro emprestado para concluir as obras. Risco do empreendimento. Mas o fato é que esses processos vêm baldo sequer de alegação. O vocábulo crise, notório, permeia as petições. E mesmo assim o judiciário está bem, está contratual, vamos lá. Mas agora que positivou, acho que exige, dentro da lealdade e da boa-fé, que seja dito por que atrasou. E eu vou explicar. Eu tenho que pagar até 10 de fevereiro de 2019. 10 de fevereiro de 2019 é quando eu vou receber o imóvel. Por quê? Porque casou, porque fez uma venda do outro e vai morar ali, quer fazer obra, já contratou, pediu dinheiro emprestado e vai pagar juros para fazer lá as obras que pretende na unidade autônoma, está apostando no 10 de fevereiro de 2019. É aquilo que está no contrato. Prazo de tolerância, no meu modo de ver, não pode ser vazio. Porque senão é o seguinte, coloca no contrato então mais 6 meses. Pô. Fala que vai ser 10 de setembro. Ah, mas eu não posso antever as crises. Ah, mas tá bom. Então, se tem crise, demonstra. Demonstra. Porque a privação da unidade autônoma de fevereiro de 19 a que seja maio de 19 tem uma perda patrimonial indenizável. Poderia alugar, está morando, aluguei, ia alugar o meu para morar, enfim. É do conhecimento de todos. Né? Muito bem. Agora, uma outra questão que eu quero chamar a atenção. Tá, e se ultrapassar 180 dias? O que diz a lei? Passou 180 dias, fica na conta do adquirente, ele vai decidir se o caso é de mora ou se o caso é de inadimplemento total, ou melhor, absoluto da obrigação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o parágrafo primeiro diz assim, se ultrapassar 60 dias, eu posso resolver o contrato. Passou 180 dias, eu posso resolver o contrato, direito potestativo, as partes voltam ao estado anterior e eu recebo meu dinheiro de volta. Entendeu? Nesse caso, o consumidor está dizendo que aconteceu o quê? Inadimplemento absoluto da obrigação. Passou de 180 dias, eu não quero a unidade. Eu não quero. Não me interessa mais. Parágrafo 2º. O consumidor pode fazer o seguinte, não, mesmo essa prestação com 6 meses de atraso, me interessa. Me interessa. Então, ele vai ficar com a unidade autônoma. Nesse caso, tem que haver o quê? A reparação civil. Estamos juntos? Estamos juntos? Até 180 dias, pela lei, doutrina e jurisprudência, apenas com a reflexão que eu fiz, que é suscitar o debate que a doutora Cristina Feijó vai falar aqui, vai se resolver. Né? Agora, se ele quiser a unidade, nós temos que fazer o quê? Reparação civil. Essa reparação civil, meus amigos, ela vai se dar de 2 formas. Primeiro, temos que avaliar se o caso envolve dano moral. Tá? Vendo dano moral como uma ofensa
injusta, importante, a algum dos aspectos da dignidade humana. Né? Não me parece que aqui o dano moral seja in re ipsa. Então tem que ver o caso concreto. Por exemplo, um investidor comprou 20 unidades autônomas para investir e atrasou, para ele ter compensação por dano moral, não sei o que ele vai ter que demonstrar. Porque nesse caso o dano moral não é in re ipsa. Se for uma pessoa jurídica, eu tenho uma opinião, apesar da súmula e da própria lei, que a gente criou uma ficção meio esquisita de dizer que pessoa jurídica tem dano moral. Que a pessoa jurídica tem dano institucional, como diz a professora Maria Celina de Moraes. Ou, como nós dizemos no nosso trabalho de responsabilidade civil, dano patrimonial presumido. Eu não sou contra indenizar, óbvio que não. Mas chamar de dano moral é uma forçação de barra. Mas a súmula 227 do STJ chama de dano moral. E a maior parte da doutrina também. Mas é um dano moral que tem que ser comprovado. E eu também tenho alguma dificuldade de dizer que a imagem da pessoa jurídica, só se ela comprou e fez um outro contrato, ficou com o nome dela no mercado, a imagem, o nome arranhada, a denominada honra objetiva. Mas não interessa, porque aqui é caso concreto. Agora, se é pessoa natural, para fins de moradia, para fins de instalação também de um escritório de advocacia, para a montagem de um consultório dentário, né? Primeiro caso, eu estou falando de um direito fundamental chamado moradia. Direito da personalidade. E no segundo, eu estou falando do direito ao trabalho, que o artigo 6º da Constituição coloca como direito fundamental e, portanto, direito da personalidade. Então, nesse caso, há a necessidade do promitente vendedor compensar pecuniariamente aquele que recebeu a unidade com mais de 180 dias de atraso. O juiz vai aquilatar de acordo com os critérios, né? Sistema bifásico, primeiro momento ele vai verificar a intensidade do sofrimento do ofendido, ele vai verificar o comportamento do ofensor, capacidade econômica do ofensor, do ofendido é irrelevante, sob pena de se criar um descumprimento ao princípio da isonomia na personalidade, isto é, capacidade socioeconômica da vítima de dano moral é irrelevante. Relevante é a do ofensor. Do ofendido é irrelevante. E depois verificar qual a média que está sendo dada para que consigamos, de alguma forma, cumprir o CPC, dando estabilidade na jurisprudência, que nesse caso vai ser sempre difícil. É só uma tentativa. E o dano patrimonial, meus amigos? O dano patrimonial é simples. É a privação de quê? Da unidade autônoma. Estamos juntos? Passou 180 dias e eu fiquei mais 6 meses sem o imóvel. Vamos imaginar aqui, quanto que valeria o aluguel daquele apartamento? 1.000. 6 vezes 1.000, 6.000. Dano material. Dano moral, 15.000. Estou inventando. Tem que ver o caso concreto. Então, entrega a unidade autônoma e indenizaria com R$21.000. Porque o consumidor, nesse caso, deu ao descumprimento contratual o aspecto de mora. Então, vai haver a recomposição patrimonial dos deletérios efeitos da mora. Muito bem, mas só, meus amigos, que a lei
ela fixou um percentual. Como é feito antes da lei? Como é que a Cristina, acredito que fizesse, eu faço assim também. Pensava mais ou menos como seria um aluguel ali. Um aluguel, R$1.000, ficou 4 meses, e alguns dias você faz prorratadinho, chega um valor, indenização material. Só que agora o legislador tarifou. Ele diz que usa o termo técnico, indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora, em até 60 dias da resolução. Tem o menor problema os 60 dias, fluxo financeiro da incorporadora é complicado, o prazo está legal. Agora eu quero chamar a atenção aqui de uma questão. 1% do valor pago à incorporadora não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Não dá. Por quê? Eu não fiquei privado do que eu deixei de pagar. Eu fiquei privado de quê? Do apartamento 301. E se por acaso ainda faltam 80 prestações a pagar, eu quero pagar. Eu estava preparado para pagar. Aí eu recebo 1% do que eu paguei pelo inadimplemento de quem? Do promitente vendedor. Então, nós vamos ver no 67A a falta de equilíbrio contratual que esse legislador fez aqui. Porque quando o inadimplemento é do incorporador, quando o inadimplemento é do promitente vendedor, o ressarcimento ao consumidor é em cima do valor que ele pagou e não o valor do contrato. E a gente vai ver aqui que quando se trata de restituição do que pode reter a incorporadora pelo inadimplemento do promitente comprador, do que ela pode reter em cima do valor do quê? Do contrato. Eu tive ocasião em um congresso de tocar nesse ponto, foi um ponto nevrálgico, era um congresso do mercado imobiliário. Eu até pensei até em pedir segurança. E aí o colega que participou da confecção da lei, era o debatedor, ele falou, olha, nós discutimos com segmentos do direito do consumerista. E deve ter mesmo, porque tem o 49 aqui do CDC, o 54 do contrato de adesão, tem coisa boa. O quadro resumo, tem coisa muito boa aqui. Aí eu brinquei com ele, eu falei assim, mas vocês aproveitaram quando foi tomar um cafezinho, ou então, naquela hora, nem todo mundo fica prestando atenção demais na reunião, né? Ainda mais agora com o WhatsApp. Aquela hora que o representante da Associação de Consumidores foi dar uma olhadinha no WhatsApp, rapaz, porque isso aqui é de uma quebra de isonomia e não recompõe. Isso está errado. Eu não fiquei privado do que eu deixei de pagar. A indenização se dá por aquilo que eu deixei de ganhar, lucros cessantes, ou por aquilo que eu perdi, dano emergente. Isso é assim há mais ou menos uns 2.000 anos. Desde a velha Roma, que é a mesma coisa. A mesma coisa, sempre foi assim. Aí aqui agora, a minha indenização é calculada 1%. 1% daquilo que eu paguei, não daquilo que eu fiquei privado, por inadimplemento do outro. Então, se há a necessidade de indenização, se utilizam a palavra indenização, a Constituição diz que a indenização deve ser plena. Garantia fundamental. E o Código Civil, no 944 caput, consagrou o princípio da reparação integral. Eu dou aula de responsabilidade civil na graduação, como é que eu vou explicar isso para os meus alunos? Eu fico lá, princípio da reparação integral. Aí aqui, professor, aqui não tem
reparação integral não. Que é pelo valor do contrato, não é pelo que... pelo valor pago, não é pelo que eu fiquei privado. Eu fiquei privado de 10. E a base de cálculo é 5. É uma quebra de isonomia, né? Em todas as vezes. E aí chegamos já caminhando para a conclusão, para alívio de todos, no artigo talvez mais polêmico, que seja o 67A. O que esse 67A diz? Primeiro, ele fala algo que a gente está acostumado a verificar na jurisprudência. O que acontece hoje? Quando o promitente comprador não consegue honrar as prestações. Pode não honrar as prestações porque verificou que é um mau negócio, é um investidor, e aí ele está agindo de má fé, né? Ou então pode ser desemprego, doença terminal na família, quebra da clientela, se é profissional liberal, crise, porque a gente só ouve falar da crise do mercado imobiliário, crise do mercado... E a crise da pessoa natural? E os milhões de desempregados que só aumentam? Crise do mercado imobiliário, crise do mercado imobiliário. E a crise da pessoa humana? O que a gente está assistindo no Brasil? Então vamos... O Law and Economics tem que ter um limite constitucional no acesso à moradia, na dignidade humana, na solidariedade constitucional, na boa-fé, no equilíbrio contratual. Né? O mercado vai quebrar. Agora, o argumento ad terrorem, ele tem que ser pensado. A gente sabe, é aquela coisa que a gente faz assim, está ruim para todo mundo. Não é a frase? Está ruim para todo mundo. Deixa para lá. Vamos no 67A. Ele diz, a promessa de compra e venda é irretratável, a gente sabe disso. Mas acidentes contratuais acontecem. O contrato é feito para uma extinção natural. O professor Clóvis Veríssimo do Couto Silva, um jurista gaúcho antigo, extraordinário, numa obra que escreveu, ele diz que o inadimplemento é a patologia do direito obrigacional, que a obrigação é um processo dinâmico. O nome do livro é A Obrigação como Processo. Então, o destino natural do contrato é o adimplemento. Mas circunstâncias imprevisíveis na vida acontecem. E aí vem o quê? A recomposição. Como é que vai se dar? Eu tinha que pagar 120 meses, paguei 60, não consegui pagar mais, o contrato vai ser resolvido e eu vou ter que perder a minha unidade autônoma. A unidade autônoma volta para a revenda da incorporadora. A incorporadora não quer isso. Não é bom para ninguém. O que é bom é a saúde. E a saúde tem um nome jurídico. Adimplemento. Inadimplemento é doença. Só que doenças ocorrem. O que a gente tem que fazer? Vamos recompor isso, sem abuso e na função social do contrato. Porque, antes de mais nada, o contrato cumpre a função social quando ele estabelece prestações e contraprestações que sejam equilibradas, que sejam economicamente equilibradas, sem abuso, sem má-fé. E aí vem lá, aconteceu isso. O que eu perco? Eu chego assim, eu não tenho direito a resilir o contrato, porque a promessa é irretratável. Eu não tenho condição de pagar. Então o chefe assim, olha aqui, eu não tenho mais condições de pagar. Eu estou desempregado. A minha mulher, eu gastei tudo no tratamento dela, ou no meu. A minha profissão
eu sou dentista e descobri que estou com mal de Parkinson. Não posso exercer. Sou neurocirurgião, ganhava muito bem, e agora tenho Parkinson. Então, a questão é essa. Como é que a gente vai... O que essa pessoa perde? Primeiro, mais uma vez, inclui-se, não tem como, a comissão de corretagem integra a conexidade do contrato. Pouco interessa que é outra empresa que recebe. Pouco interessa. Quem está ali para vender, está ali para vender para o promitente vendedor. Tanto é verdade que o que eu perco na largada? Inciso 1. A integralidade da comissão de corretagem. Está certo, não está errado tecnicamente, não. Não foi a incorporadora que recebeu, foi outra empresa que recebeu, não tem que me devolver. Está legal. O que está errado é eu pagar. Pelo menos, desculpa, sobre a nossa ótica. Sempre quem fala é arbitrário. Né? E eu fiquei 15 anos na advocacia e 10 na magistratura. Então, a oportunidade de uma tribuna, né? A gente fica com saudade. Porque lá, magistrado, você tem que ficar muito, né? Pá. Aí você vem aqui no IAB, solta a franga, pô. Nessa tribuna. Mas eu peço sinceras licenças para quem diverge, tem toda razão. Meu compadre que está ali, ó, meu irmão, padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento, ele discorda de tudo que eu falei aqui. E a gente se respeita, né? Muito bem. Então, inciso 2. Quase tudo, porque o coração, aquele coração gélido, ele está, a mulher dele está ajudando. Tenho notado. Eu, quando converso, nem falo mais para ele, não. Falo só para ela. Ela cutuca, Fábio. Aí ele já está, né? Muito bem. A pena convencional que não poderá exceder a 25%. Então, eu paguei 500 mil, eu perdi as arras, eu perdi a comissão de corretagem, eu vou botar 500 mil porque eu não sou trouxa. Não, vou botar 1 milhão, porque vai ficar 250 mil, né? A incorporadora fica com 250 mil e me devolve 750 mil. Ela fica com 250 mil e mais o quê? O apartamento 301 para revenda. Né? Se já teve a BITS e eu estou utilizando o imóvel, ela também vai ficar com o valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do quê? Do contrato. Então, como é que foi a história? Eu paguei 60 meses e deixei de pagar 60. Então, só para a conta ficar fácil, eu paguei 1 milhão. Na largada, eu perco corretagens, tudo bem. E cheguei a 1 milhão. 250 mil. Mas eu utilizei 6 meses o imóvel. Vai pegar 0,5% do valor do contrato e eu vou pagar como se fosse uma taxa de ocupação. O juiz sempre calculou isso. Mais uma vez, quanto seria um aluguel que o promitente comprador pagou? O problema aqui é que, mais uma vez eu repito, quando o inadimplemento é do incorporador e ele tem que pagar, ele paga sobre o valor que ele recebeu. E quando é do promitente comprador e que ele vai recompor, está certo, a fruição do imóvel, que ele tem que indenizar, porque fruiu, ele tem que pagar 6 meses, ele paga sobre o valor do contrato, o valor do imóvel. Tinha que ser para todo mundo o valor do imóvel. Porque no primeiro caso,
foi privado de quê? Do imóvel. E no segundo caso, utilizou indevidamente o imóvel alheio. Né? Então, isso é uma questão. Bom, se o imóvel tem patrimônio de afetação, essa retenção chega ao valor razoável de 50%. Repito, 50%. Será que a publicidade agora vai dizer isso? O quadro resumo tem que dizer, sob pena de invalidade da cláusula. Tem que dizer, destacado. Mas eu me refiro à publicidade. Aquela do domingo de praia. Venha para o paraíso. Fuja da prisão do aluguel. Seja feliz. Por que está morando tão mal? Seja feliz. Seja feliz com piscina, sauna, perto do shopping. Essa publicidade atrai. Seja feliz. Se não pagar, perde o que pagou de corretagem e perde 50% do que pagou. Meus amigos, todas as vênias salgaram a comida. Salgaram a comida. O tiro sai pela culatra. O consumidor é o elo mais fraco. E não sou eu que falo, não, é o pai do capitalismo, Henry Ford, que cunhou a frase, que é uma frase interessante do movimento consumerista: nenhuma economia que quer ser forte pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco. É matar a galinha dos ovos de ouro. O que há? Que dever de cooperação é essa? Então, se a situação patrimonial do promitente comprador vem no início do empreendimento, ele perde tudo e a unidade autônoma. Ele sai de lá com um chiclete, e aquele chiclete com um brinde, um anelzinho de plástico, e um chaveirinho e uma agenda da incorporadora. E ainda um cartãozinho de visita: ó, nós estamos fazendo outro empreendimento. Não perca, ó, na próxima, pô, não vai ficar desempregado, né? E aí dá um chequinho. Se tem patrimônio de afetação, sabe quando é que vem o chequinho? 30 dias após o habite. Condição puramente potestativa. E se o habite se demorar? Quando é que vão me pagar? Eu já disponibilizei a unidade autônoma. As chaves estão aqui. Pode revender a minha unidade autônoma. Mas para recompor. Então são esses desequilíbrios. Eu estou defendendo, e escrevi um artigo, fiquei até feliz que já teve uma decisão judicial adotando esse critério. Escrevi até com um amigo e colega de São Paulo, professor Flávio Tartuso. Estamos defendendo que o artigo 413 do Código Civil e também o 53 do Código de Defesa do Consumidor podem ser utilizados para que o juiz balize o percentual. A jurisprudência hoje oscila entre 10 e 25. 10 e 25. De acordo com o quê? Com o caso concreto. Com o caso concreto. Eu parto dos 10%. Agora, a incorporadora traz para dentro dos autos que foram 10 unidades autônomas num prédio comercial. Vai perder 25. Empresário, é risco. Não traz nada. E, por outro lado, o réu da ação de resolução traz impossibilidade de pagamento. Porque também tem que ver que aquele que está com impossibilidade de pagamento e chega, notifica, assim, eu não aguento, não dá mais para pagar. Ele está agindo de boa fé. Ele tem que ser tratado com solidariedade constitucional, com dever de colaboração. Vamos conversar.
Não, é irretratável o contrato. Procura os seus direitos. Aí, vem, propõe a ação, aí outro dia eu ouvi. Mas assim, qual o negócio que ainda vai ter? Os juros judiciais. Porque os juros judiciais são altíssimos. Por que teve o juro judicial? Porque teve que entrar com a ação. Aí, quando vai devolver, devolve um valor maior. Agora, sentar, conversar, colaborar, cooperar, como quer a Constituição, como quer com a defesa do consumidor, é extremamente relevante. Meus amigos, já agora concluindo, eu não posso deixar de chamar a atenção do que, rapidamente, que a gente tem falado da lei do distrato sempre com a questão da incorporação. Só que ela alterou também a lei de parcelamento do solo urbano. Isso tem que ser discutido, sabe por quê? Porque se na incorporação são atraídos vulneráveis consumidores, no loteamento, muitos hipervulneráveis. Porque o sujeito está comprando um lote para edificar. É a camada mais, digamos assim, socialmente necessitada. E a lei não deu um tratamento legal. Também. Por exemplo, vocês querem ver o negócio da força econômica? Depois, na restituição do promitente vendedor ao promitente comprador inadimplente, o percentual é calculado sobre o valor do contrato. O único lugar que é sobre o valor atualizado do pagamento é para a incorporadora. Não dá para você levar a sério isso. Não dá para desconhecer que isso foi, no momento da confecção da lei, a força política de um segmento. Que talvez os vendedores de lotes não tiveram. Porque quando eles restituem, é sobre o valor do lote. Mas, por outro lado, tem uma aberraçãozinha aqui, que é o seguinte, a forma da restituição. Olha aqui, meus amigos. A restituição ao adquirente de lote, ela é feita em 12 parcelas. Se o loteamento ainda está em obra, no prazo máximo de 180 dias. 180 dias vai fazer 12 parcelas. Se as obras já foram concluídas, o promitente, comprador, recebe em 12 parcelas, passados 12 meses. O pagamento Casa na Bahia, né? O loteador paga quase como ele quer. E isso também é algo que a gente tem que refletir. Mas colocaram lá no loteamento também o quadro resumo, o direito de arrependimento, deram uma equilibrada nesse contrato. De modo que, concluído, eu diria que a lei tem pontos positivos, do nosso modo de ver, e pontos negativos que a jurisprudência poderá entender que não são 25%, é até 25%. Também não são 50%, é até 50%. O patrimônio de afetação, a maior atração que o patrimônio de afetação teve, que, aliás, o projeto saiu daqui, de um consórcio, doutor Melim Chalume, discutido aqui, eu estava nos debates, quando o doutor Melim discutiu patrimônio de afetação. Depois o Congresso mudou, porque saiu desta casa obrigatório, e lá virou facultado. Mais uma vez, poderio político e econômico, mudou, alterou. O grande mote dos debates foi o caso Incol. Evitar um novo caso Incol, proteger a sociedade. Aí, quer dizer, para fomentar algo que é bom para o negócio, coloca o consumidor na camisa de força, dele perder 50% do que ele investiu, além da corretagem e além de outros acréscimos. Então, me parece que o juiz, fundamentadamente,
Depois leia o 413. É aquele artigo que diz: o juiz deve reduzir, a palavra está lá, equitativamente, penalidades que se mostrem excessivamente onerosas de acordo com o caso concreto. Então, eu interpreto esse dispositivo em diálogo da fonte com o Código Civil e com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como uma estratégia jurisprudencial de salvar uma lei que não respeitou a casuística, não pensou no caso concreto e, com isso, pode fazer muita injustiça. Tá? Muito obrigado a todos.